Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Me chamo Danilo Trevisan, sou responsável pelo setor de desenvolvimento de produtos na Horticeres Sementes. E hoje vamos falar de um tema que gera um pouco de confusão no dia a dia no campo, que são os sintomas relacionados ao crinivírus e ao geminivírus. Quais são suas características e semelhanças? E para isso, trouxemos uma pessoa muito especial para comentar um pouquinho sobre esse assunto, a Yara da Hortivita. A Yara é gerente comercial e representa a Horticeres nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Yara, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigada, Danilo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, representando a Hortivita, para falar de um tema tão importante, né? E tão relevante para o sucesso do tomaticultor no campo. Com certeza, né, Yara? E a gente sabe que a gente acaba enfrentando muitas dificuldades em cada safra. Cada safra realmente é uma história totalmente diferente, né? E o que a gente vem enfrentando agora, esse período um pouco mais seco, com temperaturas mais quentes, a pressão de mosca branca vem sendo cada vez mais comum, né? Vamos dizer. Exatamente. A gente, aqui no campo, né, a região que a gente atua, no Paraná, por exemplo, as regiões mais quentes, a pressão de mosca branca foi gigantesca, né? De uma forma que acho que nunca ninguém tinha visto, né? E, consequentemente, a gente teve uma difusão, né, de contaminação. Perfeito. Com as viroses que atacam o tomateiro. E a gente leva muito em consideração, né, Yara? Por exemplo, o geminivírus é uma doença que é um pouco mais comum, os produtores conhecem com mais frequência. E o crinivírus, às vezes, fica um pouco mais de dúvida. Eu acho que esse bate-papo vai ser muito importante a gente entender quais são realmente as diferenças e as peculiaridades de cada um. Então, para isso, eu queria tirar uma dúvida já inicial contigo. Quais são as características do crinivírus? Como que o crinivírus chegou no Brasil? Como que foi fundado esse crinivírus? O que realmente é o crinivírus, né? Exato, Danilo. Como você falou, o geminivírus, ele já é... O produtor já está mais habituado e conhece as características da doença há mais tempo, né? Só que o crinivírus é uma doença relativamente nova, né? Uhum. A gente foi registrada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1996, né? A partir desse registro, começaram a identificar em outros lugares do mundo, e no Brasil o primeiro registro que nós temos é em 2006, né? Então, o crinivírus, ele é transmitido pela mosca branca, e hoje a gente tem uma dispersão nele aí no território nacional aí como um todo. Bom, Yara, já que a gente está falando um pouco desse tema em relação a geminivírus e crinivírus, acho que é importante a gente destacar quais são as diferenças entre eles. E por primeiro, acho que uma doença que é um pouco mais atípica, né, não é muito comum de ver como geminivírus, é o crinivírus. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa doença, como que ela foi difundida no Brasil, quando ela surgiu e quais são as primeiras sintomas, vamos dizer, relacionados ao crinivírus. Sim. É bem isso que você falou, Danilo. O geminivírus, o produtor está mais habituado, já ocorre no Brasil há muitos anos, né? Então, o produtor tem uma facilidade maior de identificação dele no campo, né? O crinivírus é uma doença relativamente mais nova, né? Ela surgiu nos Estados Unidos em 1996, foi o primeiro registro. Com o passar do tempo, né, após esse primeiro registro, foi encontrado na Europa, em outras regiões do mundo. E no Brasil, o primeiro registro que nós temos é de 2006. Né? De lá para cá, é uma doença que ela é bastante sazonal, então alguns anos a gente não nota a presença no campo, em outros a gente acaba tendo uma incidência maior e às vezes muito regional, né? Mas hoje ela está ocupando aí, tendo incidência no território nacional como um todo. Certo. Diante disso, o que você acha em relação, por exemplo, o geminivírus ele é muito confundido com o crinivírus. Quais são as características que você acha que diferencia um do outro em si? Danilo, assim, acho que a gente pode, primeiro, assim, falando do crinivírus em si, né? O crinivírus, por ser mais novo e ter um comportamento diferente, né, do geminivírus, a gente nota aqui no campo, tanto os consultores quanto os produtores confundem muito o crinivírus com uma deficiência nutricional, por exemplo, né, de magnésio. Então, é muito comum estar visitando roça, né, estar no campo com o produtor, e você encontrar o produtor fazendo doses altíssimas, por exemplo, de magnésio na fertirrigação, fazendo um aporte alto de magnésio via folha, é um aporte até fora da curva, assim, quando a gente olha, né, e o produtor relatar, chegar cada vez, mas viu, o que eu faço? Estou fazendo magnésio e aí estou com deficiência, né? Então, acho que é algo que eu sempre trago para os produtores, observar da seguinte forma, né? O crinivírus é uma doença que ele aparece, né, se manifesta nas folhas mais velhas, né, nas folhas do bacheiro, diferentemente do geminivírus, que se expressa nas folhas mais novas.
Perfeito. Né? E quando começa a aparecer, qual que é o primeiro sintoma que o produtor vai ver? Ele vai começar a ver uma clorose internerval nessas folhas mais velhas. Não necessariamente na saia da planta como um todo, mas normalmente num folíolo ali, numa folha, começa a sair e aquilo vai aumentando, né? E aí o pessoal começa a achar que é magnésio e começa a fazer a forçar a adubação de magnésio, sendo né? que não é necessário. Exatamente. E aí o que eu digo para o produtor? Sempre observe como está o comportamento esse surgimento no campo. Quando é uma deficiência nutricional, normalmente a gente vai pegar uma linha, ela vai estar como um todo, ou vai ter uma reboleira muito maior, né, que vai se expressar em algumas linhas, e aí você já tem uma referência. Mas no caso do crinivírus, a gente vai ver plantas salteadas no campo. Então, assim, às vezes o produtor tem ali 4 plantas surgindo aquele amarelecimento. E aí tem 2 lindas sem nenhum sintoma. Certo. Daqui a pouco uma com e o resto da fila sem. Então eu falo, começou a notar essa discrepância dentro da área, né? De ter plantas contaminadas e plantas sadias. Então, já começa a descartar que a questão não é o magnésio. Sim, não é a parte nutricional, né? Isso, exatamente. Muito provavelmente é o crinivírus, né? E quando o sintoma começa a surgir, na verdade, essa infecção ela correu ali há 7 dias, pelo menos, até 20 dias antes. Então, o surgimento do sintoma ele vai depender de outros fatores, né? Como temperatura, fatores abióticos como um todo. Até a questão da aplicação incisiva de defensivo, né? Que às vezes o produtor está numa... uma pressão ali, né? Muito grande de mosca branca e ele inicia aplicações recorrentes, né? A planta entra num estado de estresse significativo e aí você começa a ver o surgimento dos sintomas. E é legal esse exemplo que você deu, Yara, porque muitas vezes o produtor, em meio à confusão toda, né, a pressão muito forte de mosca branca, então ele está tendo dificuldade, ou até mesmo o vizinho está tendo dificuldade com aquele problema, então ele fala, poxa, pode ser que seja realmente vira-cabeça, geminivírus, crinivírus, enfim, ele pensa diversas situações relacionadas à virose, né, justamente por conta do inseto vetor. E esse exemplo que você deu, né, de você começar a reparar, é na rua inteira? Não é na rua inteira? É em planta sim, em planta não? Então acho que realmente esse exemplo foi um exemplo muito bom. E você comentou da questão da clorose na folha, né, que realmente lembra um aspecto talvez de deficiência de magnésio, lembra sim, se recorda muito. E qual que é o impacto, Yara, em relação a essa clorose na folha? Ela impacta alguma coisa na planta em si, no fruto que seja, alguma coisa do tipo? Danilo, no fruto em si, esteticamente a gente não observa, né? Não tem uma rugose, não tem nada, nenhuma característica assim tão específica. Perfeito. O que acontece é que o crinivírus, ele se restringe ao floema da planta, né? Então a planta, ele causa uma disfunção, né? No floema. E toda aquela parte de fotoassimilado que a planta é responsável, né? Então, por gerar e encaminhar para os demais drenos da planta, seja fruto, raiz e as demais folhas também, ele começa a ter um problema de translocação. Então, ele começa a acumular na folha, né? Quando ele começa a acumular, e esse acúmulo ele gera um estresse oxidativo. Perfeito. Né? Tanto que, conforme vai passando o tempo, a gente começa também a observar, em alguns casos, um bronzeamento dessas manchas cloróticas, que lembra muito ali uma fito, né? De fungicida, por exemplo, de um óleo, né? Então, a gente começa a ver essa evolução para esse bronzeamento. Então, já que não está indo, né? Então, eu estou tendo perca de clorofila ali, né? Não tenho área foliar para fazer fotossíntese. O que eu faço, eu estou tendo dificuldade de translocar para a planta. Né? Então, a gente observa que a gente talvez já tenha uma tendência a ter um sistema radicular não tão bem desenvolvido, não tão responsivo, então diminui a capacidade de absorção de nutriente, né? E, consequentemente, eu tenho uma planta que, dependendo do estágio em que a inoculação, né, que ocorreu a contaminação, eu posso ter uma planta com nanismo ou uma planta extremamente fina, com um ponteiro mais fino. De modo geral, a gente vai conseguir produzir com ela, mas eu vou ter frutos de menor calibre. Às vezes, não tão visíveis ali, pensando nos frutos das primeiras pencas, mas aí muito visível nos frutos das pencas superiores, porque é uma planta que eu não consigo dar muita longevidade para ela. Né? Já se entra numa planta adulta, né, já em fase produtiva, com colheita iniciada, esse impacto vai ser menor. A planta adulta tem uma resposta muito mais eficiente com relação
ao crinivírus, né? Até porque ela vai estar se desenvolvendo, já estava, vamos dizer, o ciclo quase todo preenchido, né? Então, como você falou, como ele pega na fase inicial, ele vai afetar, talvez não na primeira penca, mas no terço médio da planta em seguinte, e consequentemente deve afetar. Exatamente. E a gente vai observando o quê? Que essa clorose, ela começa a subir na planta, né? Então, ela não fica apenas restrita àquela folha que foi afetada inicialmente, né? Então, você começa a ver uma clorose na planta como um todo. E aí, isso, querendo ou não, vai causar uma perca de rendimento. Não, e você comentando esses sintomas que acontecem no crinivírus, a gente começa, por isso que o pessoal realmente confunde com o geminivírus, né? Porque você vê, questão de clorose, o geminivírus, acredito eu, que também ocorra com muita frequência. Então, tem sintomas que são muito similares. Você conseguir chegar numa conclusão, quais são os sintomas que são similares e o que não são similares em relação ao crinivírus? Por exemplo, quais são os sintomas que acontecem no geminivírus? Pra gente meio que relacionar e tentar chegar numa conclusão. Porque realmente gera muita dúvida, né, Yara? Exatamente, Danilo. Eu digo assim, quando a gente vai falar de plantas suscetíveis, né? Então, um híbrido que não seja resistente ao geminivírus, né? Vai ficar mais fácil de identificar, né? Porque o geminivírus, ele está ligado já à parte do núcleo da célula, né? Parte de DNA. E aí, ele afeta o quê? Ele afeta os pontos de crescimento. Né? Porque ele vai causar uma disfunção na síntese de alguns hormônios, né? Auxina, citocinina, gibberelina, que estão ligadas ao quê? Aos pontos de crescimento da planta. Então, uma planta suscetível, um material suscetível, vai ser mais fácil de ver. A gente vai começar a olhar o quê? O encarquilhamento das folhas, uma diminuição significativa do tamanho delas, né? A gente vai ver também a clorose, mas restrita ao ponteiro. E uma diminuição bem significativa no desenvolvimento da planta. Ela vai frear e vai travar a planta ali, né? Já o crinivírus, não. O crinivírus, a planta vai continuar e a gente vai... A grande diferença está que o crinivírus, os sintomas iniciais se dão nas folhas do bacheiro. Né? Então, enquanto um está no ponto de crescimento, o outro está nas folhas mais velhas e na parte de acúmulo de açúcares. Né? Então, eu acredito que essa seja assim, a principal diferença. Né? Porém, quando a gente fala de um material que traz uma resistência a geminivírus, a gente começa a observar que o mercado confunde bastante, né, o sintoma de amarelecimento ocasionado pelo crinivírus, e hoje não existe uma genética resistente ao crinivírus, está sendo estudado, né? Mas o pessoal confunde muito, porque vê que amarelou e aí o material é resistente, mas como assim amarelou? Tem geminivírus no meu material, né? Então, nesse ponto, a gente já tem uma dificuldade maior. Mas o que eu digo pro produtor, quando a gente tem áreas onde eu tenho material suscetível e um material resistente, a diferença é gigantesca. Eu consigo observar facilmente. Quer dizer que no material resistente eu não tenha nenhuma fração desse inóculo do geminivírus? Eu tenho, mas a planta consegue reagir a ele e expressar isso de maneira mínima, né? Com certeza. Então, eu acho que até um ponto importante, né, talvez para você abordar, que é esses conceitos, né? Suscetibilidade, resistência e imunidade, né? Então, acho que também eu vejo que o mercado, né, no campo, as pessoas confundem muito essa nomenclatura, né? E realmente, né, Yara, traz uma dúvida crucial, porque a gente não sabe se coloca tolerância, se coloca resistência intermediária, sempre gera uma dúvida absurda, né? E existe uma instituição, Yara, que chama ISF, que seria basicamente International Seed Federation, que é basicamente uma instituição sem fins lucrativos nenhum, que ela é voltada para a nomenclatura mundial de resistência. Como assim? A maioria das empresas segue essa ICFF. Por quê? Porque basicamente ela tem uma nomenclatura clássica, se é resistente, se não é, e como que funciona uma tolerância e o que é uma imunidade, que foi o que você questionou, né? E realmente isso é muito comum. Quando a gente nota em relação à resistência, a gente tem uma capacidade, vamos dizer, ela vai meio que restringir aquela doença a se desenvolver. É igual você comentou. Então, tem muitos materiais que têm resistência a determinado patógeno, o patógeno consegue entrar, mas só que você comparando com aquela planta que não tem resistência, que é receptiva a determinada doença, ela vai sentir a doença como um todo, vai travar se for necessário, ou acontecer igual você comentou, formar mais clorose, plantas mais
raquíticas, vão performar e não vão conseguir se desenvolver. No caso de materiais que têm essa resistência, o que acontece? Ele vai conseguir performar, a planta vai conseguir se desenvolver, vai apresentar os sintomas, só que você vai conseguir colher tranquilamente. Então essa realmente é a diferença. Então o pessoal sempre leva em consideração a resistência comparado com a sustentabilidade, vamos dizer, né? Então tem essa diferença. Danilo, o que é a tolerância? Existe a tolerância? Não existe? O que é? Basicamente, a tolerância é como a gente descreve um fator abiótico. De que forma? Por exemplo, a gente utiliza a tolerância quando o material ele é tolerante a um clima mais quente. O material é tolerante ao pendoamento precoce. O material é mais tolerante, vamos dizer, a seco. A secura, a clima um pouco mais úmido. Então, isso a gente relaciona, tudo o fator abiótico, a gente relaciona o que é tolerância. Então, não tem nada a ver com relação à doença. E muitas vezes o pessoal acha que tolerância é relacionado à doença, mas não. É muito a fator abiótico. Então, por isso que gera muito essa dúvida. E a gente não pode descrever de maneira alguma a tolerância como resistência à doença. Tá? Então, tolerância é uma coisa, resistência é outra. E aí tem um outro fator, que é um fator um pouco mais curioso, que é a imunidade. Que muitas vezes o produtor ou até mesmo algum cliente, alguém, acha que o material tem imunidade a determinada doença. Isso dificilmente, eu acredito que quase impossível você vai ver em algum material. Não existe imunidade. Por quê? A gente gosta de estar comentando. No caso do Geminivírus, até então era apenas a mosca branca biotipo A. Passou um certo tempo, em 1991 surgiu o biotipo B. Então imagina, cada ano vem surgindo novos patógenos, novas doenças. Então o que acontece? Os materiais, ou eles vão realmente sentindo um pouco mais aquele patógeno, aquela doença em si, vão perdendo realmente talvez essa resistência que eles dizem, né? E acaba não ficando imune. Então, por isso que não existe em hipótese alguma imunidade. Tá? Então isso acho que é muito comum. E até um exemplo que a gente poderia dar, vamos dizer, em que é uma planta imune e o que não é. Vamos dar um exemplo do Geminivírus. Vamos supor, no seu caso. Você já visitou uma lavoura com Geminivírus? Opa, algumas. Algumas. Certo. Então, você foi, no caso, exposta ao Geminivírus. Sim. Certo? Tá. Você chegou a pegar o Geminivírus? Graças a Deus, não. Então, portanto, você é uma pessoa imune ao Geminivírus. Então, acho que esse é um exemplo, Yara, que é muito comum. A gente só quis dar um exemplo em relação ao Geminivírus, né? Mas é um exemplo muito comum. Então, nós somos resistentes realmente e imunes ao Geminivírus, diferentemente de determinadas plantas. Então, por isso que a gente tem que levar em consideração o que é imunidade, o que é uma resistência e sim o que é uma tolerância. Um exemplo muito caro que a gente sempre acaba acontecendo agora, que foi um reflexo que aconteceu desde 2019, que foi a própria Covid. A gente consegue dar um exemplo com ela também, aproveitando o seu gancho, falando disso daí de imunidade e resistência. Então, quando o Covid veio, a gente, teoricamente, era susceptível à doença, porque realmente poderia qualquer um pegar o Covid. E aí, desde então, surgiu a vacina. A partir do momento que surgiu a vacina, a gente conseguiu o quê? Ficou resistente. Certo? A certo ponto a gente ficou resistente. A gente pega assim o Covid, só que a gente sente muito menos do que quando a gente não tinha essa vacina. Então, isso que é o que eu quero dizer é o quê? Tem resistência? Tem. Só que o material, em hipótese alguma, ele vai ser imune. E a tolerância, igual eu falei, é fatores abióticos, não é relacionado à doença. Tá? Então, realmente tem essa diferença que é muito grande. Eu acho extremamente importante a gente trazer essa pauta, né, esse assunto, porque a gente vê muito dessa confusão. Né? Mas tal material não é resistente, tal material não é resistente. Né? E aí, sim, ele é resistente, né? Mas a gente tem que entender que existem cargas virais mais altas ou mais baixas. Com certeza. A gente tem que entender que a gente tem os fatores abióticos, né? Que você falou. A gente vai falar de temperaturas em algumas regiões aqui, passando dos 35 graus tranquilamente. Tranquilo. E aí a gente vai colocar uma planta dentro de uma estufa relativamente baixa, que com certeza está mais de 40 graus. 50, né? 60, dependendo. Exato. Se a temperatura não está confortável pra gente, imagine pra planta, né? Então, a planta, ela fica mais frágil nesse sentido, mais sensível, né? Com certeza. Exato. E tem um outro ponto, Danilo, que eu acho que é importante também a gente ressaltar, né? Que são as co-infecções, né? Ou seja, às vezes eu tenho uma planta que ela tá com o geminivírus e com o crinivírus, né? Ou eu tenho uma planta que foi atacada por nematóide, ela já está mais suscetível. Eu tenho uma planta que ela foi atacada por um verticillium, né? Houve um excesso numa adubação nitrogenada. Então, acho que a gente tem vários cenários onde a gente tem que entender e colocar, né, em pauta e compreender que esses fatores interferem grandemente ali na resposta do material no campo. É igual o crinivírus. Nós não temos materiais existentes. O que nós temos é materiais, às vezes, que um mostra um pouco mais e o outro mostra um pouco menos. Mas a doença está dentro da planta, né? Perfeito. Então, acho que é bem importante a gente ter essa diferenciação clara.
A imunidade é realmente para aquilo que a planta não pega, né? A gente atrela ela à resistência e isso tem alguns fatores que interferem. E até você comentou dessa questão não só da resistência em si, mas talvez de um fator que pode ter ocorrido. Igual você falou, temperatura mais alta, a planta ela fica um pouco mais sensível, com certeza. Até muitos fatores que acontecem, às vezes, o produtor opta por fazer enxertia por um determinado patógeno, seja ele nematóide, Ralstonia, só que no momento da capina, coisa simples ali, acaba pegando ali na raiz, danificando a planta. Que acontece o quê? Abre porta de entrada para a doença. Então, igual falou, aí a gente fala, nossa, mas a gente tem material resistente ao nematóide, ao Ralstonia, utilizou porta-enxerto e mesmo assim ocorreu? Sim, ocorreu. Abriu porta de entrada de alguma outra forma. E essa foi no caso mecânica, mas tem outras situações também adversas. Então, realmente, é muito bom você ter comentado isso daí. E aí, Yara, voltando nessa questão do crinivírus e geminivírus, então só para chegar no resumo, por exemplo, você comentou da questão que o crinivírus ele acontece de baixo para cima, né? A gente consegue sentir o sintoma. No geminivírus, então, ele é o oposto disso. Exato. Ele é de cima para baixo. Exatamente. Então, geminivírus ligado a ponto de crescimento. Um ponto de crescimento ponteiro, né? Perfeito. Então, realmente, a gente vai observar em cima, né? Acho que um outro ponto importante, às vezes o pessoal vê um amarelecimento nas folhas que estão saindo mais novas, né? Certo. E aí o pessoal já, né, ainda mais numa pressão grande de mosca branca, já começa ali com um alerta, que é o geminivírus, né? A gente tem que entender que tem outros fatores que interferem muito nisso, né? Então, dias com tempo encoberto, estufa com lona suja, e muito comum de se ver que é a deficiência nutricional, principalmente de alguns micronutrientes, né? Então, às vezes, a gente começa a olhar, o geminivírus ele não vai vir só com o amarelecimento, né? Ele vai vir com o encarquilhamento das folhas e cessa o desenvolvimento dela. Então, fica uma folha pequena, ela não evolui daquilo, né? Certo. Nos demais, a gente vai começar, vai ver a planta saindo, a planta evoluindo. Então, dentro do geminivírus, a gente tem que ter os sintomas associados. O amarelecimento com o encarquilhamento, né? E a gente começa a olhar uma diminuição, assim, gritante, né? Muito expressiva do tamanho da área foliar. Legal, legal. Uma dúvida, por exemplo. Então, a gente consegue identificar visualmente. A gente chega no campo, a gente consegue, teoricamente, identificar o que é um geminivírus e o crinivírus, como você comentou. Existe algum, sei lá, um diagnóstico no laboratório que a gente consiga chegar a falar assim, não, realmente, pelo diagnóstico, isso aqui é crinivírus. Não, realmente, pelo diagnóstico, isso aqui é geminivírus. Existe alguma coisa relacionada a isso? Existe sim, tá, Danilo? Eu sempre brinco no campo que, assim, a gente no campo sabe que nossa rotina aí do produtor e a nossa, a gente depende muito do visual da planta, Com né? certeza. Então, eu pego um cenário ideal e venho ali isolando os fatores para chegar a um diagnóstico, né? Um possível diagnóstico. E eu acho que é muito comum a gente, às vezes, estar num fogo cruzado ali, né? O que será, né? E aí, para isso, a gente tem alguns testes laboratoriais que são capazes de nos dizer, realmente, ó, isso é geminivírus, né? Então, hoje, o produtor tem essa ferramenta. No caso de uma área, por exemplo, onde foi plantada uma planta suscetível, não tem muito por que se fazer essa análise, porque o problema está instalado e muitas das vezes inviabiliza a continuidade daquela lavoura. O produtor tem que retirar aquela planta e fazer um novo transplantio. Já quando tem um material resistente, é comum às vezes surgir uma dúvida por parte do produtor, né? E a gente tem sim uma ferramenta, essa análise de PCR, que é uma análise laboratorial que nos traz a informação com uma precisão, uma acurácia muito maior do que apenas a leitura visual no campo, o isolamento dos fatores, né? E um ponto, Danilo, que eu acho muito importante, assim, a gente vê que cresceu muito essa questão do crinivírus, né? Como eu disse, ele é meio sazonal, às vezes está presente, às vezes dá uma sumida, né? Claro, está ligado à presença do vetor, que é a mosca branca, e está ligado à presença, né, do patógeno que tem que estar em uma outra planta, né? Então, a gente vai falar, o crinivírus hoje, ele já foi identificado em mais de 84 espécies. Então, a gente tem plantas daninhas que podem estar infectadas com ele. Nós temos culturas aí como feijão, pimentão, e nem sempre se expressam em forma clorótica, né? Em algumas culturas, a gente vai ver só uma diminuição do crescimento, diminuição do fruto, mas você não vai ver nenhuma efeito clorótico na folha. É verdade, que é o exemplo do pimentão, né? Exatamente. O pimentão, ele não fica clorótico como o tomate, né? E hoje, o que vem acontecendo muito, assim, principalmente aqui para a nossa região no Paraná, com o crescimento das áreas de estufa, né? Quando nós tínhamos apenas plantio em campo aberto, nós tínhamos
janelas bem específicas, né? Bem definidas. Hoje, com as estufas, a gente tem tomate o ano inteiro, né? Então, o produtor ele tem um bloco de estufa aqui com uma planta de 70 dias. Aqui ele tem uma que ele está colhendo e aqui ele está transplantando uma agora, né? Ou seja, ele está com o inóculo presente na área, né? Ele está com o patógeno presente na área, tenta fazer o controle da mosca branca, que não é simples, mas é possível. E aí você acaba, como é que se diz? Aumentando a presença do crinivírus no campo, né? Então, você nunca tem um momento, praticamente, você não tem um vazio sanitário, digamos de quebra assim, que de tem ciclo, né? Exatamente, que tem para a soja, né? Se está em ferrugem. Faz sentido. Então, isso eu acho que favoreceu muito essa rápida evolução aí do crinivírus no território que a gente e até mesmo pegando o gancho que você comentou, achei que foi muito legal. Por exemplo, até pegando o exemplo dos próprios cereais, né? Você pega soja, milho, que aí na nossa região em si, né? A região do Paraná, você pega um pouco de Santa Catarina também, são regiões que plantam muito cereais. Exatamente. Então, muitas vezes o produtor ele planta ali ao lado de algum lote que foi arrendado, que tem cereais ao redor. E a gente sabe, igual você falou, o produtor já faz esse plantio pro ano todo. Então, ele tem culturas na estufa com 70 dias, outro com 30 dias, outro com 100 dias, colhendo. Então, a gente não consegue quebrar esse ciclo. Exato. E, além disso, tem os cereais ao redor. Então, acho que são muitos problemas ao redor, né, que realmente dificulta ainda mais e tem muito mais presença de geminivírus e crinivírus, com certeza. Viu? Aproveitando esse gancho, então, por exemplo, a gente chegou numa conclusão então do que é um crinivírus e do que é um geminivírus. Do geminivírus em si, o que a gente pode fazer, tanto geminivírus quanto crinivírus? Quais são os controles em si? Existe algum controle? Existe algum manejo? O que tem, Yara, que a gente pode fazer se caso o produtor vinha realmente a ter esse problema ou se não ele quer evitar esse tipo de problema? O que a gente poderia fazer? Danilo, eu penso que o que está mais na nossa mão é realmente decisão de material e manejo da praga, né? Do vetor. Perfeito. Da mosca branca, né? Do complexo de moscas brancas, né? E para isso eu gosto sempre de trazer um conceito que todo agrônomo sabe e aí todo produtor sabe, né? Que é o MIP, né? Que é o manejo Sim. integrado. Não existe uma ferramenta única que vá atender 100% da minha necessidade, né? E a mosca branca, há um tempo atrás, você falava de mosca branca, não, isso é fácil controlar, não, isso é tranquilo, não é um problema, a traça que é o problema e assim por diante, né? E a gente vem acompanhando aí nos últimos anos uma dificuldade maior do produtor estar fazendo esse manejo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que conciliar diferentes ferramentas, né? Seja o uso dos defensivos químicos tradicionais que o produtor utiliza. O pessoal tem um hábito muito grande de rotacionar princípio ativo, mas não de rotacionar grupo químico, né? Então, é muito importante a gente estar rotacionando um grupo químico, né? É muito comum você visitar o produtor e ele está usando 2 produtos há 30 dias para fazer o controle da mosca branca e não está dando certo, e, né, ele vai aumentando a dose e não tem a resposta. Né? Então, eu acho que assim, rotacionar grupo químico, inserir no manejo convencional os biológicos, né? Desmistificar aquele conceito. Né? Hoje o produtor está mais adepto, mas antigamente você fala, não, vamos usar uma Bovaer, uma Isária, eu vou ter que aplicar de novo, né? Não vai, né? É um defensivo, né? Então, por quê? Quando eu fico usando o mesmo grupo químico, eu vou selecionando, né? Vou selecionando indivíduos resistentes, né? E o biológico, ele entra justamente nisso, né? Para fazer essa quebra de resistência. E, de outra forma, ele permanece no ambiente. Então, ele continua tendo uma ação, né? Coisa que o químico não consegue, né? Nem todos conseguem ter essa ação. Então, quando você insere o manejo biológico, concilia ele junto com o manejo, né, convencional, químico, o que eu noto é que o produtor passa a conviver com a praga de uma forma muito mais tranquila. Então, ele deixa de ter aqueles picos de infestação. Ele consegue fazer o controle. Né? Então, a gente brinquei com o produtor, os clientes falam, não, mas vai ficar caro. Eu falei, não, caro vai ficar o dia que você chegar e falar assim, eu não consigo, eu preciso de alguma coisa. Aí você não está olhando o preço do produto. Então, é melhor a gente trabalhar no preventivo e ir fazendo isso de forma estruturada do que remediar. Né? O uso de telas em estufas, aqui para a gente já não é tão comum, nossos modelos de estufa não são
não favorecem, né, o uso das isso, telas, né? exatamente. Mas o uso de barreira física, como um napier, alguma coisa que gera essa barreira, por exemplo, entre a área de soja ou de feijão que está do lado, já ajuda, né? Com certeza. Então, eu acho que no ponto de vista de manejo ali ambiental, seria isso, né? Mas do ponto de vista de manejo na escolha do material, que eu falei para você, aí eu acho que com relação ao geminivírus nós temos algumas opções no mercado para trabalhar com materiais resistentes ao geminivírus. Perfeito. Né? E aí eu acho que é até legal eu te passar a bola aí Claro. para você, né, que tem um conhecimento muito grande na linha da Horticeres, está falando para a gente que tem de bom aí no portfólio e que responde, né? Perfeito, Yara. Geminivírus. Eu achei muito legal o que você comentou, né? Você vê que tem todo um cenário, não é só o produto, não é só o controle da mosca branca, não é só a questão do manejo em si do patógeno. Então você vê que um cenário é muito grande, né, Yara? O cenário é muito grande. Então tudo, ele prevalece o quê? Você fazendo todos os procedimentos. Igual você falou, faz o MIP. É algo muito comum. A gente o produtor até às vezes acaba acostumando MIP, tá? O manejo integrado de pragas, a gente tem que fazer, não tem jeito. Realmente, se o vetor é a mosca branca, a gente tem que controlar a mosca branca, não tem outra forma. Então, igual você falou, tem essas rotações de grupo químico, de princípio ativo, tem essas rotações. Então, você vê que são dicas que realmente acho que influencia muito na hora do produtor. Que às vezes no desespero, igual você falou, às vezes no desespero ali, ele está remediando aquela situação, então ele não está vendo mais nada, ele quer tentar controlar. Então, tal produtor usou aquele produto, eu vou usar também. Talvez ele já esteja usando o mesmo produto, ou o mesmo princípio ativo, ou o mesmo grupo. Então, não faz sentido realmente ele ter aquele produto. Talvez seria importante ele buscar para uma outra ferramenta. Que é o caso, talvez venha o caso do biológico, como você comentou, que antigamente não era muito bem visto, hoje já mudou um pouco, né? Então você vê que são diversos cenários. E eu achei legal, por exemplo, o caso do material em si, eu vejo como um primeiro passo a gente tem que optar, porque tudo que a gente começa já na semente, na escolha do material em si. Então acho que realmente é muito importante, né, Yara? E hoje a Horticeres, ela preza muito por essa questão das resistências dos materiais, vamos dizer, segurança para o produtor em si, e claro, vamos pensar em questão de rentabilidade, né? Tem que ter também, com certeza. Dos materiais, respondendo a sua pergunta, dos materiais da Horticeres, a gente possui alguns materiais que têm resistência a geminivírus. Dentre deles, de tomate salada, né? Aquele segmento que aí vende um pouco mais para a região, talvez, de Santa Catarina, um pouco mais para baixo, que talvez um pouco de reserva também, a região que também que você atua, que também vende um pouco mais. Formato salada, a gente tem o tomate fera, que é um tomate que tem resistência tanto ao geminivírus quanto ao vira-cabeça, e tem também o pacote de resistência a Fusário 3. Então o pacote, vamos dizer, completo para virose e algumas doenças. Já no segmento de tomate determinado, que seria aquele rasteiro, a gente tem dois materiais no portfólio, que é o Vitalino e o tomate Cordel. São dois materiais que também possuem resistência ao geminivírus. Então a gente já tem um pouco mais de segurança em relação a isso. E aí, no segmento do tomate saladete, que é o que a gente já tem um pouco mais de costume na região, principalmente a região norte do Paraná em si, o Paraná como um todo, a gente tem dois materiais. Tem o tomate Vero e tem o tomate Dante, que esse sim é um material que cada vez mais vem crescendo na região, né? E o tomate Dante é um material que tem resistência a vira-cabeça e tem também geminivírus. Então a gente vai ter essa segurança, que é o que a gente vem sofrendo no momento. E um ponto importante do Dante, não só dele ter a resistência, sabe, Yara? Igual a gente falou, a gente precisa ter o quê? Não só a resistência, tem todo um cenário por trás. Então, além dele ter esse pacote de resistência, é um material que tem um potencial produtivo muito alto. Porque normalmente a média, de fruto ali por penca, a gente considera dependendo de 6 a 8 frutos, alguns materiais são um pouco mais, né? São plantas mais generativas, outras plantas são um pouco mais vegetativas, possuem um pouco menos de fruto na penca. Então, isso difere um pouco de outro. O Dante em si já é uma planta mais vegetativa, aquela planta que tem um pouco mais de vigor, até um pouco mais fácil ali de conduzir. Sim. E um detalhe importante desse material é o quê? Por que ele vem crescendo tanto no mercado? Igual eu falei, ele traz essa segurança, ele traz essa rentabilidade para o produtor. E o outro fator é o quê? Muitas vezes a gente pega o padrão, tomate saladete, aquele compridão, um pouquinho mais estreito, né? Exatamente. E esses materiais, o que acontece? A rentabilidade dele no cenário geral é um pouco menor, né, Yara? Porque se a gente contabilizar, na região aqui o pessoal comercializa tomate com 23 quilos, normalmente a caixa, né? E na caixa, para tu ter uma noção, o tomate desse segmento que é um pouquinho mais estreito, né? Um pouquinho mais comprido que aquele saladete clássico que falava antigamente, esse saladete vai ter em torno ali de 180, dependendo até 190 frutos para poder preencher uma caixa. O tomate Dante não. O tomate Dante ele já possui uma parede um pouquinho mais larga, um pouquinho mais de ombro, né? E essa característica faz com que o quê? A gente tenha menos fruto na caixa.
consequentemente melhor rentabilidade. Então a diferença, para tu ter noção, o Dante em torno de 150, dependendo 140 frutos para conseguir encher a mesma caixa que encheria do outro tomate a 190, 180 frutos. É uma diferença significativa, né? Então a diferença é muito grande. Se a gente contabilizar em 1.000 plantas, 10.000 plantas, dependendo 100.000 plantas, a diferença é muito grande. Então a gente não só entrega essa segurança, como a gente entrega também a qualidade do material e também a questão da rentabilidade. Então vamos dizer, a gente tem um pacote completo aí para o produtor. É importante, Danilo, acho que o produtor às vezes, na hora de escolher o material, né, o manejo, o que ele vai fazer, e assim, mas será que vai ter mosca branca? Será que não vai ter? Às vezes eu tenho a mosca branca e não tenho a virose, né? Perfeito. Então, existe sempre essa dúvida, Sim, né? Sim, com certeza. E infelizmente nós não temos a bola de cristal, não né? Não dá. Talvez até a gente achou que essa infestação de mosca branca que veio agora viesse antes, né? Na safra passada ainda, e aí já foi mais tranquilo, né? Então, o produtor, escolher um material que te traz esse pacote de resistência, te traz essa segurança, é uma preocupação a menos. Com certeza. Porque a partir do momento em que começa a ter infestação e o material é suscetível, é aquilo que a gente falou. A tendência de você, às vezes, correr o risco de ter uma infestação em 100% da tua área e ter que tirar as plantas e fazer um transplantio novo, é gigantesco, né? E aí vem outros problemas, que é o quê? É um desencaixe de janela, é um desencaixe da programação do próximo semeio, né? Então, afeta o negócio como um todo. Perfeito. Né? Então, acho que falar do Dante, dessa resistência, desse pacote de resistência, né? Esses detalhes que você trouxe a respeito na quantidade de frutos para encher uma caixa, né? Então, tudo isso faz do Dante um material que nos traz muita segurança para tocar o negócio. Né? Com certeza, com certeza. Bom, acredito que a gente tenha chegado, sim, numa conclusão que a gente esperava, né? A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Yara, tem alguma coisa, algum ponto que deseja comentar? Como é que foi? Tranquilo? Danilo, acho que é isso. A gente abordou todos os temas, né? Estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, né? A gente está aí para estar sanando dentro daquilo que a gente tem conhecimento. E acho que é isso, né? Buscar realmente... Acho que o primeiro passo é identificar, dar nome às coisas, né? O que é isso e o que é aquilo. O que é crinivírus e o que é geminivírus, né? E aí isso a gente também vai expandir para outras doenças e para outros problemas, né? Então, a partir do momento que a gente começa a dar nome às coisas, a gente começa a ter qual que é a estratégia que eu tenho que adotar para minimizar o problema que eu estou tendo, né? Então, da minha parte é isso. Foi muito bom estar aqui com você. Que bom, Yara. Muito obrigado por participar desse bate-papo. E para você, a audiência que nos acompanhou até agora, muito obrigado para vocês. Espero que tenha tirado todas as dúvidas, como a Yara comentou. Agora descrever o que é um crinivírus, o que é um geminivírus. Então fica essa sugestão para você. Caso tiver alguma dúvida, entre em contato conosco ou procure um consultor um pouco mais próximo de vocês. E até breve. Obrigado.